Você quer aprender a programar de verdade mesmo nessa era da inteligência artificial? Nesse vídeo você vai sair com uma ideia clara, prática e moderna de tudo que você precisa saber para conseguir ser um programador e fazer os seus primeiros projetos reais. Sem enrolação, sem fórmulas mágicas, realmente o que você precisa saber para conseguir sair do zero e ter um amplo conhecimento de tudo que você precisa fazer direto ao ponto. E aí, animado para começar? Então vamos para o primeiro ponto. O que é um programador e que tipos de programador existem? Bom, um estereótipo comum, quer dizer, um pensamento que a maioria das pessoas tem, é que um programador é um nerd que usa óculos. Enfim, penso que é uma pessoa muito inteligente, que fica ali o dia inteiro na frente do computador digitando códigos. E de certa forma, um pouco do trabalho envolve isso, mas o programador de verdade, ele não só digita códigos, e para ser bem sincero, ele nem precisa ser assim tão inteligente como as pessoas elas pensam. Um programador, acima de tudo, é alguém que resolve problemas. São pessoas que transformam ideias abstratas em produtos digitais reais, usando a lógica, a criatividade e ferramentas tecnológicas. Pense, por exemplo, no WhatsApp, no Spotify, na Netflix. Tudo isso foi desenvolvido por programadores que trouxeram para o mundo real alguma solução de um problema, seja comunicação, seja entretenimento, pode ser mobilidade, enfim, tudo isso veio porque programadores desenvolveram esse projeto, esse problema da vida real e trouxeram isso para um produto digital. E é importante você entender que existem vários tipos de programadores, existem vários segmentos, vários caminhos que a pessoa pode ir. Alguns deles são programador web, que é aquele que desenvolve para sistemas de internet, faz sites, faz sistemas online, principalmente que rodam no navegador e que tem conexão com a internet. Nós temos os desenvolvedores ou programadores mobile, que são aqueles que são especializados em desenvolver aplicativos para celular, para Android, para iOS. A gente tem também os programadores e desenvolvedores de games, que são focados mais em criar jogos, em parte gráfica, console, imagem, música, né? E fazer tudo isso funcionar. Todos esses caminhos são incríveis. Qualquer um desses que você escolher vai ser bem legal. Mas por que eu acho mais interessante você começar como programador sendo um programador web? Bom, tirando que esse é o título aqui do nosso canal, né, o nome do canal Programação Web, então é claro que eu vou puxar a brasa para minha sardinha, mas também tem um motivo realmente muito importante para isso. A programação web, ela é muito versátil, quer dizer, ela abarca praticamente todos os âmbitos do mundo digital. Você pode desenvolver sites, sistemas, mas com programação web, você também pode fazer aplicativos, você também pode fazer jogos, então ela é, por assim dizer, como que uma porta de entrada para o mundo do desenvolvimento. Conhecendo a linguagem de programação web e como funcionam essas linguagens, você vai estar apto, você vai aprender o necessário para, se mais tarde você quiser se especializar em um determinado caminho, você já teve toda essa base, você já sabe como chegar até lá, inclusive desenvolveu a sua capacidade de lógica, de raciocínio, através de algo um pouco mais simples. Ou seja, começar com programação web, ele é o caminho mais inteligente, mais direto, mais rápido, e com ele você pode abrir muitas portas no futuro. Beleza, você agora quer começar, está ansioso já para se tornar um programador. O que que você vai precisar? Quais são as ferramentas importantes de você ter para que você consiga ser um programador? A melhor opção é você ter um computador ou um notebook. Precisa ser nada assim muito impressionante, super potente, mas é importante que você tenha uma tela de tamanho razoável, um teclado e um mouse para você poder trabalhar. Não dá para programar no celular? Olha, até dá para programar, mas é extremamente improdutivo, limitado e desconfortável. Para falar bem a verdade, mais atrapalha do que ajuda, principalmente nessa fase de aprendizado. Então, se você puder, use um computador que isso vai facilitar bastante. Beleza, agora você já tem um computador, o que que você vai precisar? É de um editor de códigos. O editor de códigos é um programa que você usa para escrever as linguagens de programação.
Conforme você digita, vai colocando essas linguagens de programação, o seu programa, o seu sistema vai sendo construído. Existem várias opções de editores muito bons do mercado, mas talvez o mais famoso, o mais utilizado aí no mundo e totalmente gratuito é o VS Code da Microsoft. Inclusive, eu já fiz aqui no canal um vídeo ensinando a instalar e configurar o VS Code. Vou deixar aí no card, você pode assistir esse vídeo depois para você poder baixar, instalar e configurar o seu VS Code. Hoje em dia também existem várias outras opções de editores, inclusive com inteligência artificial embarcada, ou seja, são editores de código que já têm assistentes de inteligência artificial para te ajudar, como Cursor, Windsurf, o Try, entre outros. Mas para você que está começando agora, você que está totalmente zerado, quer se tornar um programador, talvez já usar editores com IA embarcada mais vai te atrapalhar do que te ajudar, porque você precisa entender no seu cérebro os conceitos fundamentais. Você precisa entender isso e não delegar isso para a inteligência artificial. Então, a minha sugestão é, usa o VS Code por enquanto, para que você possa conseguir aprender diretamente no seu tico-teco aí as informações que você precisa sobre programação. Além dos editores de códigos, editores com inteligência artificial embarcada, também existem aqueles sistemas onde você pode brincar de programar direto no navegador online. Um exemplo é o site do CodePen, que é um site gratuito, que você tem como colocar lá HTML, CSS e JavaScript e já renderiza direto na tela o que você está fazendo em tempo real, sem precisar ter nada de especial. Você faz isso 100% no navegador. Também é possível fazer alguma coisa assim diretamente online com sites como esse e outros do tipo. Já dá para brincar bastante também com esse tipo de ferramenta. Então, em resumo, você vai precisar de um computador, não precisa ser nada muito especial, pode ser um computador relativamente simples, um computador até velhinho às vezes já vai dar conta, principalmente para programação web básica, é muito leve, muito simples, e você vai precisar também de um editor de códigos para começar. Já tem aí em mãos essas ferramentas? Já tem os ingredientes necessários? Então vamos começar realmente agora a mão na massa e entender como as coisas funcionam. Agora você vai aprender um dos conceitos mais importantes e fundamentais da programação web e também o que a gente costuma começar, que é o front-end. Talvez você já ouviu falar nisso, front-end. Front-end, a parte da frente, a vitrine, ou o que a gente poderia chamar de talvez a embalagem, a cara da internet. É aquilo que você vê na tela. Então, o front-end é os botões, as imagens, o texto, é aquela parte que o usuário que está navegando na internet vai estar interagindo. Para que isso tudo funcione, você precisa entender como que é a interpretação dos códigos, como que a gente tem isso aqui aparecendo na tela. Bom, você vai usar um programa para navegar na internet. Isso aí você já deve saber, já deve conhecer, como o Microsoft Edge, o Google Chrome, o Firefox, o Opera. A gente chama esses programas de navegadores ou browsers. E a gente usa eles para poder entrar num site. A gente coloca lá em cima um endereço, dá Enter e aí, milagrosamente, o site aparece para nós. Isso numa visão de usuário. Agora, como programador, você precisa entender como isso funciona. Como que está por detrás disso as coisas aí funcionando. Então, basicamente, você vai ter aqui um interpretador de código no navegador que vai interpretar algumas linguagens e mostrar um resultado para nós na tela. Se você quiser fazer um teste, uma coisa muito legal, clica com o botão direito em qualquer site que você entrar, você vai ter uma opção lá, exibir código-fonte da página ou algo parecido. Às vezes, como está escrito, varia de acordo com o navegador que você está usando. Quando você clicar, você vai ver o código daquele site. Só que aqui você vai estar vendo só o front-end, a parte que realmente o usuário pode ver, a parte visual da página. E a gente vê aqui esses códigos, está vendo esses códigos muito loucos aqui? Então, é isso que um programador web vai fazer, é isso que ele vai dar de instruções para o navegador ele vai pegar de cima para baixo, ler esse código, com base no que você disser para ele aqui, ele vai milagrosamente, como que num passe de mágica, fazer o site ou mostrar o site para o usuário. Para isso a gente tem três linguagens que a gente usa, uma linguagem de marcação, uma linguagem de estilo e uma linguagem de programação.
A linguagem de marcação é o HTML. O HTML ele forma como que o esqueleto da página. Ele vai determinar ali os textos, as imagens, onde vai ser cada coisa, os links. Ele vai determinar a navegação. Então, isso a gente chama de HTML. Aí nós temos também o CSS, que ele é responsável pelo estilo. O CSS é uma linguagem de estilo que vai determinar ali quais que vão ser as cores dos botões, como cada elemento tem que se comportar de forma individual. E nós temos também o JavaScript. O JavaScript é a linguagem de programação. A gente poderia dizer que ele é o cérebro, mas principalmente o responsável por disparos de eventos na página, coisas que são interativas, como por exemplo, o que acontece quando clica num botão, em tantos segundos, tantos minutos, alguma coisa tem que acontecer, tem que aparecer um balãozinho aqui depois de 30 segundos, né? O que que acontece se a pessoa passar um mouse em cima de um determinado item? Todos esses disparos de eventos, toda essa parte a gente faz com o JavaScript. Então essas três linguagens juntas, elas trabalham em conjunto para formar o que a gente vê na tela e a gente chama de front-end. Apenas para você entender bem esse conceito, nós vamos ver algumas coisas aqui bem legais de funcionamento prático disso. Aqui mais para baixo eu tenho, por exemplo, aqui um carrossel, esse aqui é o meu site do meu curso de programação web, que está funcionando. Está vendo que essas folhinhas elas estão se mexendo sozinhas? Isso aqui foi programado com JavaScript. Eu programei que em determinados segundos vai ficar passando as imagens com esses efeitos aqui. Também está vendo o botão piscando aqui? Isso a gente fez com CSS. A gente disse que ele ia ser dessa cor, laranjinha, que ia ter esse fundo degradê, que ele ia ter esse efeito de piscar. Tá entendendo? Para você ver isso aqui funcionando, eu vou fazer uso aqui de uma ferramenta do Google Chrome, que é uma extensão que a gente baixa lá na Chrome Store, que é o Web Developer, que é uma extensãozinha que você coloca aqui para poder fazer modificações em tempo real numa tela, para você ver principalmente como funcionam as coisas. Então, olha só que interessante, a gente tem aqui o meu site bonitinho, está funcionando legal. Se eu venho aqui na aba CSS, olha só o que vai acontecer se eu desabilitar o CSS, se eu desabilitar todos os estilos. Eu vou clicar aqui, olha só o que vai acontecer. Tcharam! Ficou bizarrésimo o site. Por quê? Porque aqui nós não temos mais o CSS, que é responsável pelos estilos, as cores, como cada coisa vai se comportar. Aqui a gente só tem o HTML, que é só a estrutura base, o esqueleto. Então você percebe, por exemplo, que a gente só tem textos, vídeos, as imagens elas estão todas meio esquisitas, de tamanhos diferentes, porque a gente não tem determinado mais aqui os comportamentos das coisas. Então o site fica realmente bem estranho, bem esquisito. Ó, tem até umas partes que ficam em branco, ó, que não aparece nada, tá vendo? Então fica bem estranho isso daqui, beleza? A gente vai ter a mesma coisa com o JavaScript. Se desativa o JavaScript, deixa eu voltar aqui, ó, e vou voltar a habilitar aqui os nossos CSS, beleza? Se eu venho aqui para baixo, ó, eu tenho aqui funcionando aquele nosso carrossel de imagens. Se eu venho aqui e desabilito o JavaScript, ó, vou vir aqui e desabilitar o JavaScript. Ele foi desabilitado, tá bom? Vamos ver se a gente atualizar aqui a página agora com o JavaScript desabilitado. Vamos ver aqui. Ó, nem vai rodar mais aquele carrossel que a gente tinha aqui, porque o JavaScript não foi inicializado. Então, aquela parte ali, que era uma coisa que estava funcionando programado via JavaScript, não aparece, simplesmente não funciona, porque a gente desabilitou o JavaScript. Tá entendendo? Se a gente tivesse desabilitado o JavaScript, por exemplo, a gente poderia ter algumas coisas que não funcionam mais. Por exemplo, essa parte aqui é uma parte que pode abrir e fechar, mas agora eu não consigo. Eu clico, não acontece absolutamente nada, tá vendo? Agora, se eu venho aqui e habilito novamente o JavaScript, se eu atualizar minha página aqui, ó, vocês vão ver que se eu descer aqui para essa parte aqui, eu clico, eu consigo abrir e fechar, porque eu determinei no JavaScript que quando eu clico aqui, tem que fazer isso, ele tem que abrir e fechar essa parte, tá entendendo? Então, o HTML, o CSS e o JavaScript funcionam mais ou menos assim para você entender o conceito. Mas vamos colocar a mão na massa agora e você fazer o seu primeiro projeto de front-end. Então, para nós começarmos, a gente vai abrir o nosso editor de códigos, que se você seguiu minha recomendação, baixou o VS Code ou Visual Studio Code.
e a gente vai começar aqui um novo projeto do zero. Você deve ter configurado ele de acordo com aquele vídeo que eu indiquei para você ter ele igualzinho o que eu vou trabalhar aqui. Para nós começarmos um novo projeto de um site, você pode fazer isso de diversas formas. Eu vou mostrar para você algumas formas de fazer isso. Uma delas é você indo no explorador de arquivos, a pastinha que você tem no Windows aqui embaixo, você entra lá no este computador, descolocar o C, e aqui dentro eu recomendo você criar seus projetos. Você pode clicar com o botão direito, novo, pasta, e colocar o nome do projeto que você quer, por exemplo, teste-aula. Quando você cria uma pasta de um projeto para desenvolvimento web, para criar um site, qualquer coisa, é uma recomendação você sempre fazer isso com letras minúsculas e nunca colocar caracteres especiais. Ou seja, você não vai colocar acentos, você não vai colocar C cedilha, você também não vai colocar ponto de exclamação, ponto de interrogação ou qualquer coisa do tipo. Sempre tudo minúsculo, e se você precisa fazer palavras compostas, como nesse caso, teste aula, você vai colocar um traço, ou então você pode colocar o underscore, que a gente também chama de underline, né? Que é essa que fica aqui embaixo, essa linhazinha que você faz segurando o Shift e o botão ali de menos no seu teclado. Mas você pode fazer também assim, dessa forma com o tracinho, certo? Então isso é uma coisa muito importante, porque pode quebrar o seu projeto, principalmente quando a gente estiver trabalhando com o terminal no futuro, se você escrever uma coisa com caracteres especiais. Então, por exemplo, vamos supor que você fosse escrever árvore de maçã, o nome do projeto. Então, você não faria assim, árvore de maçã, dessa forma aqui, que nem eu fiz, né? Que eu digitei. Você vai escrever sem acentos. Árvore, traço de, traço, maca. Assim, ó. Árvore de maca, tá vendo? Então, é assim que você tem que fazer, beleza? Então, isso aqui é uma coisa importante primeiro. Então, vamos fazer o nome da minha pasta de teste aula. Então, uma das formas de você iniciar um projeto, você vai lá onde você quer começar o seu projeto, descolocar o C, cria uma pasta, abre o seu VS Code, restaura ele aqui, pega e arrasta aqui para dentro do VS Code essa pasta, beleza? Aí você já vai ter ela aqui. Aqui no meu abriu essa parte do Copilot, porque é uma extensão que eu tenho instalado que tem inteligência artificial, mas nós não vamos usar agora, tá? E nem recomendo você começar com inteligência artificial já agora de cara. Então, eu vou clicar aqui só para sumir essa barrinha aqui, certo? Então, já está aqui, ó, teste aula, a nossa pasta, certo? Tem outra forma de você começar um novo projeto. Eu vou vir aqui em arquivo, fechar pasta e vou começar um novo projeto do zero agora de outra forma. Você abre o VS Code, você pode vir aqui em arquivo, abrir pasta e aí ele vai abrir essa janelinha. Você pode ir lá no este computador, descolocar o C, você pode criar aqui nova pasta. Você cria lá, por exemplo, aqui a gente fez teste aula, por exemplo, né? Clica aqui, eu vou criar uma nova aqui, ó, teste, traço aula, traço outra, certo? Criei essa pasta, clica nela e selecionar pasta. Dessa forma vai abrir aqui também o seu projeto, ok? Então é assim que funciona para você inicializar o projeto. Agora, o que vai acontecer? Tudo que a gente fizer aqui dentro do editor de códigos vai ser naturalmente refletido lá no Windows. Então, por exemplo, se eu entro aqui na teste aula outra e agora eu venho aqui no meu editor de códigos e faço alguma coisa, você vai ver que vai ser refletido lá. Então, por exemplo, se eu venho com o mouse aqui no nosso editor, tem aqui um botãozinho com uma folhinha e um símbolo de mais, novo arquivo. Se eu clico aqui, eu vou criar um novo arquivo e eu posso dar um nome para esse arquivo. Então, o primeiro arquivo que a gente vai criar é um documento, um arquivo do tipo HTML, que é a base da web. Então, a gente vai digitar aqui, ó, index, dessa forma como eu estou escrevendo, porque index em inglês quer dizer índice. Então, quando a gente faz uma index, um arquivo index, a gente quer dizer que essa é a página inicial, a primeira tela do nosso projeto. E a gente vai colocar .html dessa forma, que é a extensão, index.html. E pode dar um Enter. Quando você fizer isso, repara o seguinte, aqui atrás, ó, onde a gente está vendo lá a pasta, né, do nosso projeto lá, do teste outra aula aqui, a gente vê que criou o arquivo HTML, ou seja,
O que a gente faz dentro do editor, naturalmente vai ser refletido no Windows. O que eu digitar de código aqui dentro desse programa vai ficar dentro desse arquivo que depois vai ser interpretado pelo navegador. Sensacional, é show de bola. Ok, vamos então começar com uma página HTML simples. Você pode fazer isso digitando ponto de exclamação e dar um Enter. Isso vai mostrar para nós a estrutura básica de uma página HTML. Nós temos, inclusive, aqui no canal, um curso completo e gratuito de HTML que está aí no card para você aprender mais a fundo mais tarde sobre isso, ok? Mas essa aqui é uma estrutura básica de um HTML. O HTML ele funciona através de tags, que a gente chama, que são esses rótulos aqui, vamos dizer, essas coisas que estão escritas entre um sinal de menor e um de maior. Então, através desses rótulos ou das tags, a gente determina o comportamento de uma página e a estruturação dela. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma tag HTML. A tag HTML ela é a mãe de todas, quer dizer que dentro dela vai estar o nosso conteúdo do HTML. Nós temos aqui uma tag head. Repare que essa tag head aqui, ó, ela tem abertura e ela tem o fechamento. O fechamento é quando a gente tem aqui uma contrabarra aqui, tá vendo? Então, tudo que está aqui dentro, a gente diz que faz parte desse bloco do head ou do cabeçalho. E o que está dentro do cabeçalho são coisas que vão aparecer lá em cima no nosso navegador. Então, para a gente rodar essa nossa página aqui, esse nosso projeto, a gente pode dar um Ctrl S aqui para salvar, ou você pode vir aqui no seu editor aqui em cima em arquivo, você pode ativar aqui o salvamento automático. Dessa forma, tudo que você vai fazendo, ele vai salvar de forma automática. Mas eu, particularmente, prefiro dar Ctrl S para salvar as modificações conforme eu for precisando, ok? Então, eu vou ativar aqui embaixo, no meu VS Code, uma extensão que se chama Go Live ou Live Server, que é uma extensão que lá na aula que eu ensino a configurar o VS Code, que eu te indiquei assistir, eu ensino a instalar. Que quando você coloca ela, você consegue ver em tempo real o que você está digitando aqui no seu navegador de forma instantânea. Então, olha só que interessante. Eu vou clicar aqui em Go Live, nesse nossa extensão, e ele vai abrir aqui o navegador para mim. Não tem nada, está vazio, porque o nosso documento não tem nada, mas a gente já vai começar a ver algumas coisas. Eu vou restaurar aqui, ó, e deixar um pouquinho menor aqui essa tela para que a gente possa ver o que a gente está programando aqui e também a nossa telinha do que está acontecendo ali do lado, tá bom? Então, olha só, a gente tem a nossa tag head aqui, né? Essa tag head, ela já faz algumas coisas interessantes. Por exemplo, essa MetaChar7 UTF-8 está dizendo que é o tipo de caracteres que a gente vai trabalhar, ou seja, a gente vai trabalhar com caracteres do tipo aceita acentuação, C cedilha, coisas aqui que a gente está acostumado com o teclado de português. Esse char7 tem diversos outros tipos que você pode colocar aqui, dependendo do idioma e do objetivo de como a sua página vai ser renderizada. A gente tem aqui outras meta tags, que eu inclusive também tenho uma aula completa aqui no canal, gratuita, sobre tudo que você precisa saber de meta tags. Então, para a gente não se delongar muito nesse curso, vamos direto ao ponto, não vamos ficar enrolando muito aqui em você entender minuciosamente todas as coisas. A gente quer que você saia já entendendo o conceito básico do que é HTML, CSS e JavaScript, como isso funciona. Então, olha só, aqui a gente tem uma tag chamada title, tá vendo? Ou título. Aqui, ó, repare que está escrito document e aqui em cima também está escrito document, tá vendo? Então, o que a gente coloca dentro dessas tags aqui vai ser o título do nosso site que vai aparecer lá no navegador. Olha só que legal. Então, eu vou colocar minha primeira página. Vou dar um Ctrl S para salvar e olha lá que legal, já apareceu aqui, ó, minha primeira página. Aqui no meu caso está aparecendo um íconezinho, tá vendo, de um carrinho de compras verde aqui, que não tem nada a ver. Isso aqui é um ícone que a gente também pode colocar na nossa página através de uma tag que a gente coloca explicando qual o ícone que a gente quer que a gente tenha no nosso site. O meu está aparecendo esse porque o último site que eu fiz eu usei esse ícone e por padrão ele está mostrando o último que eu usei aqui, mas a gente não determinou isso, então provavelmente no teu vai estar diferente, vai estar uma coisa genérica aqui, ok?
A gente tem aqui uma tag que se chama body, e carinhosamente eu gosto de dizer que é o bode, né? O bode é onde você vai colocar aí o conteúdo da sua página. Então, o que a gente tem aqui no read, ele não aparece no site, ele só aparece aqui, por exemplo, na parte de cima, que é o título da página. Mas o que a gente coloca dentro do body, ele aparece aqui na página. Então, qualquer coisa que eu digitar aqui, ó, se eu der um Ctrl S, vai aparecer aqui dentro da nossa página, ok? Então, a gente vai fazer aqui uma estrutura bem simples e básica que a gente pode começar. Aqui, inclusive, o VS Code, já como eu estou com um sistema de IA rodando aqui no meu VS Code, ele já me deu uma sugestão de código aqui que eu posso estar utilizando. E isso aqui é uma coisa que para você iniciante é muito ruim, de certa forma, porque já vai apresentar para você tudo pronto. Então, se eu teclo Tab aqui, ó, ele vai já colocar esse conteúdo. Se eu já dou um Ctrl S, ó, ele já vai mostrar algum conteúdo ali na tela. Para a gente fazer coisas rápidas é legal, mas para aprender não é tão interessante. Então, eu não recomendo você usar IA por isso no começo, ok? Então, aqui a gente tem um título 1, certo? Que é um título principal da nossa página. Bem-vindo à minha página. Aqui a gente tem uma tag P, que é de parágrafo. A gente quer dizer que a gente quer colocar um texto num parágrafo. Essa é a minha primeira página HTML. E aqui embaixo disso daqui eu vou fazer uma outra tag que é um botão. Então eu vou escrever aqui, ó, button, que é uma tag de botão. Então button tem abertura e fechamento. E vou fazer assim, ó, clique aqui, certo? E dar um salvar. Então repara lá, ó, a gente já tem um título, a gente já tem um parágrafo e a gente já tem um botão clique aqui. A gente vê que isso aqui é uma coisa bem crua, bem assim, sem graça, porque o HTML realmente ele é assim. O HTML ele é só a estrutura básica, o esqueleto da nossa página. Então, não vai ter aqui nada de especial. É quando a gente adiciona o CSS e o JavaScript que a coisa começa a ficar mais interessante. Então, a partir de agora, a gente vai começar a adicionar aqui elementos que vão fazer o nosso site realmente ficar interessante. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar aqui uma boa estruturação no projeto para um site. Geralmente, o que a gente faz? A gente vai criar uma pasta. Então, do lado daquele papelzinho com símbolo de mais, tem um símbolo de pasta com símbolo de mais. Você clica ali, vai aparecer uma pastinha que você criou. Eu vou chamar essa pasta de CSS, certo? Ok, clica fora, a pasta foi criada. Vou clicar aqui de novo, vou criar aqui uma pasta chamada JS, que é de JavaScript. Então, já foi criado, clico aqui fora, a pasta foi criada. Clicando dentro da pasta CSS, eu vou dentro dessa pasta, repare que a flechinha, quando está para baixo, quer dizer que a pasta está aberta, e até o desenho ali aparece a pastinha aberta, né? Então, dentro dessa pasta, agora eu vou clicar aqui para criar um novo arquivo, e vou chamar esse arquivo de estilo.css. Então, aqui eu estou determinando um arquivo do tipo CSS, um arquivo que vai determinar os comportamentos da minha página, certo? Dou um Enter aqui, e aí eu já criei essa página, já apareceu aqui no meu editor estilo.css esse arquivo. Agora, o que eu preciso fazer? Aqui no meu projeto, eu preciso linkar esse arquivo CSS com a minha página HTML para que o que eu digitar aqui dentro seja refletido aqui dentro do meu projeto, ok? Então, vamos fazer isso. Como que a gente faz? Aqui no nosso read, a gente vai linkar, vai colocar o CSS dentro do nosso HTML. Então, a gente vai fazer isso abrindo o tag, escrevendo link. Depois, a gente vai fazer isso que já me sugeriu aqui, ó, link, espaço, rel, de relacionamento, qual arquivo você quer relacionar. Então, a gente vai fazer o aspas duplas duas vezes aqui. Aqui dentro você vai escrever style sheet, que é folha de estilo, então é do tipo de relacionamento de folha de estilo. E aqui você vai colocar o atributo aqui, ó, href, que é para apontar aonde que está esse nosso arquivo dentro do nosso projeto. Aqui a gente vai mostrar para ele onde que ficou esse arquivo CSS que a gente escreveu, que a gente criou. Então, a gente vai colocar aqui escrito CSS, que é o nome da pasta que a gente criou. Então, eu digitei CSS, ele já puxou aqui, ó, a pasta CSS, que é a pasta que está aqui no meu projeto. Clico nela aqui e ele já vai mostrar que dentro dela tem o estilo.css.
Então, dessa forma, a gente referenciou aqui no nosso projeto esse arquivo. Só temos que fechar aqui com o sinal de maior a nossa tag, né? Então, a gente fechou aqui a nossa tag CSS. No HTML, a gente colocou que a gente quer colocar aqui dentro do nosso HTML esse CSS. Nós linkamos uma página com a outra. Agora, olha só que maneiro. O que a gente fizer aqui dentro da nossa estilo.css vai determinar os comportamentos de estilo do nosso HTML. Então, por exemplo, se eu venho aqui dentro do CSS e coloco assim, ó, body, ou o que a gente carinhosamente chamou de body, né, que é o conteúdo da nossa página. Então, eu quero determinar alguns estilos aqui para o corpo da minha página, para o meu site no geral, para essa tag aqui, em especial body. Eu vou abrir as chaves, assim, ó, você aperta chaves aqui, Shift, onde tem o colchete, vai abrir as chaves aqui dessa forma, abre chaves e o que eu colocar aqui dentro, eu posso dar um Enter, o que eu colocar aqui dentro serão atributos que vão determinar o comportamento dessa tag aqui, no caso, a tag body, certo? Então, olha só que interessante que eu vou fazer, só para te dar um exemplo, eu vou colocar aqui que o background, que é um atributo que significa fundo, o background, ele vai ter uma cor. Eu vou dar 2 pontos aqui e vou dizer qual cor que eu quero que ele tenha. Então, eu vou colocar yellow, e que é amarelo em inglês, e coloco ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl S e salvar aqui, olha só que legal! Ficou amarelo o fundo do meu site. Então, o CSS ele faz isso, ele determina o comportamento de cada componente. E a gente pode fazer isso usando aqui os seletores de tags, mas você também tem outros recursos de seletores no CSS, como seletores de classe, de IDs. Tudo isso, se você quiser aprender, a gente tem um curso completo de CSS aqui no canal, que você também pode estar fazendo, certo? Mas vamos fazer aqui o botão, né? Esse nosso background amarelo aqui não está com nada, vamos deixar ele branco mesmo. Só vamos dar uma melhorada no nosso botão, aqui é o nosso button, tá vendo? Então, a gente vai colocar o estilo do nosso botão, o nosso button. A gente vai abrir aqui as nossas chaves e a gente vai dizer como ele vai ser. Então, a gente pode colocar aqui, ó, um background nele, a cor do fundo dele. A gente pode colocar que o background dele vai ser green, ou seja, verde. Então, o nosso botão já ficou verde. A gente vai colocar aqui um outro atributo que é o color white. Quer dizer que a gente quer que a cor do texto dele seja branco. Olha lá que legal, já ficou branco. Aqui a nossa IA já é muito inteligente, ela já fica dando sugestão para nós do que a gente vai querer. E realmente o próximo item que eu ia querer é o padding, que quer dizer preenchimento. Então, quando a gente dá um padding, a gente vai dizer que a gente quer fazer aqui um preenchimento. Eu vou escrever padding aqui. E o preenchimento, a gente pode passar alguns parâmetros, como o preenchimento para cima e para baixo e o preenchimento para os lados. Então, para cima e para baixo, eu quero dar um preenchimento de 10 pixels. Se eu fizer isso, eu colocar um ponto e vírgula, você vai ver que ele ficou mais gordinho, ele aumentou porque eu preenchi ele em 10 pixels, que é uma medida, uma unidade de medida que nem a gente tem na vida real, por exemplo, centímetros, metros. O pixel é para dizer quantos pixels, quanto que é da menor parte da tela, né? Daquele quadradinho menorzinho que você tem e você vai querer fazer. Então, 10 pixels é uma unidade de medida, que com o tempo você vai pegando o padrão, que nem se você falar 10 centímetros, você já sabe mais ou menos tem uma ideia de quanto é. Mesma coisa acontece conforme vai passando o tempo e você dominando aqui os tamanhos dentro do que você está fazendo, por exemplo, do CSS. E se eu passar aqui um segundo parâmetro, por exemplo, 20 pixels, aqui agora eu estou fazendo que eu quero um preenchimento para os lados. Então, se eu dou um Ctrl S aqui para salvar, olha só, ele aumentou um pouquinho o botão para o lado. Tá vendo que ele está com uma bordinha preta esquisita? Então, a gente pode dizer que a gente não quer ter borda. Então, a gente vai colocar border none, nenhuma borda. E a gente pode salvar. Olha só que legal, já ficou bem mais bonitinho o nosso botão. E aqui ele já deu uma outra sugestão interessante, que é um atributo chamado Border Radius. Border Radius é um atributo que quando a gente coloca, ele deixa a borda arredondada. Então, olha só que sensacional, que bonitinho o nosso botão. Quando a gente passa o mouse aqui por cima, aparentemente não acontece nada. A gente quer que tenha aquele efeitinho de um mouse que fica tipo uma mãozinha para indicar para o usuário que vai ser um clique.
Então, a gente pode colocar aqui o cursor, que qual é o tipo de cursor, e a gente vai querer o cursor do tipo pointer, que é o tipo de, ó, mãozinha de mouse. Legal? Então, entendeu como funciona o CSS? O CSS ele vai determinar o comportamento de um item específico, de um elemento na tela. Quais vão ser as cores, qual vai ser o tamanho dele, como ele vai se comportar e tudo mais. Através do CSS, a gente também pode posicionar as coisas na tela. Por exemplo, esse botão está aqui. Vamos supor que eu quero que esse botão venha mais para baixo. Eu posso dar aqui um comando margem top, que eu quero a margem do topo, quero dar uma margem de 50 pixels. Quando eu salvar, olha só o que vai acontecer. Ele afastou de onde ele estava 50 pixels, tá vendo? Afastou. Então, a gente determinou isso através de uma margem. E existem diversos outros atributos que você pode aprender estudando o CSS e entendendo isso melhor, beleza? Então, já entendemos o HTML e entendemos aqui como relacionar o nosso arquivo HTML na nossa página e como que a gente faz para colocar aqui alguns atributos que modificam aqui o nosso elemento. A gente já entendeu isso. Agora a gente vai fazer acontecer alguma coisa quando clicar nesse botão. Quando clicar nesse botão, eu vou querer que o fundo da minha página fique de uma outra cor. A gente vai fazer isso usando o JavaScript, que é a lógica de programação, é o que dispara eventos na nossa página, ok? Então vamos fazer isso. Para isso, dentro da nossa pasta JavaScript, a gente vai criar um novo arquivo aqui, que a gente vai chamar de qualquer coisa que a gente queira, tá? Mas a gente pode chamar de index.js, por exemplo, que é a página inicial, o principal, ou a gente pode colocar aqui programação.js, sempre lembrando de fazer sem acentos, sem caracteres especiais. Isso também vale para quando a gente cria nome de arquivos, tá? Não só nome de pastas, tá, pessoal? Aquela mesma coisa que a gente falou sobre pastas também funciona aqui sobre arquivos. Eu vou chamar aqui de programacal.js, ok? E vou dar um Enter. Então, a gente criou o arquivo. Da mesma forma, a gente precisa referenciar esse arquivo aqui no nosso HTML para a gente dizer que a gente quer pegar o que tem lá dentro do JavaScript para funcionar dentro da nossa página. Para isso, a gente vai aqui, antes do fechamento do body na nossa aplicação, referenciar esse arquivo. Então, você vai criar aqui uma tag chamada script, e aqui, dentro dessa tag script, você vai usar o atributo src para dizer aqui qual é esse nosso script ou esse nosso arquivo que a gente quer trabalhar. Então, eu vou digitar src igual aspas duplas e aqui dentro eu vou passar o caminho para esse arquivo que eu quero localizar. Então, eu vou passar aqui JS, que é a pasta que eu criei, que está no meu projeto. Clico aqui e já vai aparecer aqui, ó, programação.js, certo? E agora eu preciso fazer o fechamento dessa tag dessa forma aqui. Já fiz aqui a referência do nosso projeto. Legal? Show de bola, bem interessante, né? Vou ensinar, então, uma coisa também muito legal aqui, que é como você colocar comentários, que é uma coisa importante para você se localizar quando você está começando. Você vai fazer o sinal de menor, ponto de exclamação, traço, traço, e aí vai colocar aqui dentro o conteúdo, tá vendo? Então, sinal de menor, ponto de exclamação, traço, traço, e depois uma flechinha, traço, traço, e o fechamento, o que tu colocar aqui dentro vai ser um comentário, ou seja, ele não vai aparecer no teu site, ele é só algo que vai aparecer aqui no código para você poder se localizar para que um ser humano saiba, como se fosse um comentário mesmo daquilo, né? Então eu posso colocar assim, ó, H1 é o título principal da página. Estou colocando comentários aqui, isso aqui é legal para quando você está aprendendo. P é parágrafo. Button é botão, não diga, né? Oi. E aqui, isso é referência do JavaScript para puxar o JavaScript para minha página, certo? Então você pode fazer comentários aí que vai facilitar o seu entendimento. Isso aqui é uma coisa muito legal que você pode fazer quando você está aprendendo. Vai colocando aí o que você precisa para você poder
já entendendo bem certinho o que que é cada coisa, vai fazendo comentários. As primeiras vezes é legal você fazer isso até para você mentalizar bem tudo aqui direto no código, certo? Então a gente referenciou o nosso JavaScript, vamos fazer funcionar esse nosso JavaScript. Aqui dentro, então, do nosso JavaScript, a gente coloca os códigos, o que que a gente quer que aconteça, certo? Então, aqui a gente vai ter o nosso botão. Dentro desse nosso botão, eu posso colocar um atributo de evento. O que que eu quero que aconteça nesse nosso elemento? Então, eu vou colocar aqui um evento chamado... Opa, tá tudo maiúsculo. Eu vou chamar esse evento chamado onClick. Quer dizer, o que que vai acontecer quando clicar? Existem diversos tipos de eventos diferentes, muito interessantes. Eu tenho um curso completo de JavaScript gratuito aqui no canal que você também pode assistir. Vou deixar no card aí em cima para você aprender. Você dá um enter, não, você dá aqui um sinal de igual e aqui dentro você vai passar o que você quer que aconteça quando for clicado. Aqui a gente vai chamar uma função no JavaScript. Uma função é tipo algo que você quer que aconteça quando algum evento ele for acionado. Então eu vou fazer assim, trocar cor. Então, ó, eu escrevi trocar e o cor eu coloquei com C maiúsculo para fazer a diferenciação e vou colocar dois parênteses assim, que é o sinal de função, de chamada de função. Então, eu estou dizendo aqui que quando clicar nesse nosso botão, eu quero que ele troque a cor, trocar a cor. Isso não vai fazer absolutamente nada, porque isso aqui é só um nome que a gente deu para a função. Agora, aqui dentro do nosso arquivo JavaScript, aqui sim nós vamos criar essa nossa função. Para isso, a gente faz da seguinte forma, assim, a seguinte sintaxe, forma de escrever aqui no JavaScript. Function, a gente escreve function, quer dizer função em inglês. Então, você vê que na programação a gente usa muitas palavras em inglês. Dá um espaço e aí você vai dar o nome da função, que no nosso caso a gente chamou de trocar cor, certo? Vai abrir os parênteses aqui, vai abrir as chaves e aqui a gente vai colocar o nosso conteúdo. Aqui, ó, a inteligência artificial já está me sugerindo algumas coisas, porque ela já entendeu mais ou menos o que eu quero, certo? Mas a gente não vai querer usar isso daqui. Isso aqui é talvez até legal para você estudar, já ir tendo uma noção, mas a gente precisa entender o que que a gente quer que faça. Eu vou fazer algo bem simples. Eu vou dizer que quando clicar nesse botão, na função trocar cor, a gente vai trocar o fundo do site. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui um elemento que a gente quer. Então, a gente vai querer o document, que é o nosso documento, a nossa página, ponto. A gente agora vai setar qual o elemento que a gente quer pegar. Eu vou querer pegar o body, que é a nossa página, né? A parte principal da página. Aí eu vou determinar com um ponto o que que eu quero pegar de elemento específico de atributo no body. Então, eu vou dizer que é o estilo. Eu quero mudar o estilo, eu quero mudar o CSS desse nosso elemento. Qual o estilo que eu quero mudar? Vou dar mais um ponto e aí eu vou falar aqui que vai ser o background. Aqui falou background color, mas eu posso deixar só o background, né? Se eu quiser. Enfim, fica como você quiser. Vou colocar aqui o background color, que é o que ele está sugerindo, que é a cor do fundo. E aqui a gente vai dar um sinal de igual e a gente vai determinar qual cor que a gente quer que ele troque. Aqui eu vou colocar, entre aspas, simples, a cor, que vai ser yellow, certo? E aí eu posso fechar com ponto e vírgula aqui, isso daqui para nós, ok? Vou dar aqui um salvar, então salvei. Então vamos recapitular o que a gente fez. No botão eu botei um evento de onClick, quando clicar nesse botão, chamar a função trocar cor. Lá no meu arquivo JavaScript, na função trocar cor, eu determinei que no meu documento, no meu body, eu vou mudar o estilo, a cor do fundo eu vou mudar e ela vai ser amarelo, ok? Olha só o que que vai acontecer, sempre Ctrl S para salvar. Quando eu clicar aqui, tcharãs, a cor do nosso fundo ficou amarela, legal? Mas vamos fazer agora para a gente terminar essa parte de conhecimento básico de front-end, uma coisa mais caprichada aqui, olha só que legal, o que a gente vai fazer. Aqui no nosso CSS, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dizer que esse nosso body aqui, ó, o corpo da nossa página, ele vai ter o background dele branco, background white. A gente vai dizer também que ele vai ter aqui a cor do texto black, certo? Então, a cor do fundo é branco e a cor do texto é
preto, certo? Eu venho aqui, dou um atualizar na nossa página, porque ele estava antes com o clique aqui do JavaScript para trocar de cor, voltou a ficar branco. Mas eu vou querer fazer um esquema que quando eu clico nesse botão, a gente alterne entre modo claro e modo escuro. Como que a gente faria isso? Olha só, a gente pode criar aqui uma classe no CSS que é uma coisa especial. Uma classe, ela é algo que você faz assim para determinar um conjunto de propriedades que você quer que tenha um padrão. Então, por exemplo, assim, ó, eu posso criar aqui uma class dentro do meu HTML, dentro do meu body, eu vou escrever essa palavra class aqui e vou dar um igual e aspas duplas e vou chamar de escuro, certo? Isso significa que eu vou criar um conjunto de atributos que vai fazer sempre tudo que tiver essa classe escuro se comportar dessa forma. Então, por exemplo, se eu venho aqui e faço o sinal de classe no CSS, é um ponto. Então, eu faço ponto escuro. Então, a partir de agora, eu tenho aqui um conjunto de propriedades que eu batizei com esse nome de escuro. E aqui eu posso determinar, por exemplo, que o fundo, o background, vai ser black, que vai ser preto, e a cor do texto, color, vai ser white, certo? Se eu der um salvar, olha só o que vai acontecer. Tcharam, o meu site ficou escuro. Legal? Eu batizei isso numa classe, então a partir de agora eu posso usar esse escuro em qualquer elemento aqui do meu HTML. Então se eu tirar aqui o class escuro do body, olha o que vai acontecer, ele ficou claro. Se eu colocar essa class escuro agora no meu botão e salvar, olha só, o botão ficou com aquelas propriedades. Então a partir de agora eu posso determinar como vai se comportar determinados elementos através de um padrão que eu criei no CSS, que a gente chama de classe. Legal? Então, eu vou colocar essa classe aqui, por exemplo, no body. Então, quando eu estou com a minha classe colocada aqui, ele vai começar escuro, certo? Legal, show de bola. Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar essa classe escura, isso aqui era só para você entender, vamos deixar ela sem ser assim, e a gente vai dizer aqui, ó, dentro do nosso estilo, que o nosso body, ele, quando tiver a classe escuro, vai se comportar dessa forma. Então, quando eu tiver body escuro, vai se comportar assim. Então, eu estou dando um seletor específico. Esse escuro agora só funciona nessa determinada tag que eu determinei aqui. Quando você passa dois seletores, por exemplo, qual é a tag e qual é a classe, isso só vai funcionar no body quando tiver escrito escuro. Senão, não vai funcionar em outra. Agora, se eu pegasse aqui e escrevesse, por exemplo, escuro aqui no botão, ó, escuro, salvar, ó, não acontece nada. Esse comportamento só está válido para aquela nossa tag específica do HTML, que é o body. E olha só que legal o que eu vou fazer. Lembra que a gente fez aqui, ó, trocar cor? Eu vou chamar de trocar modo para ficar mais fácil. Trocar modo, certo? É o nome da nossa função. E lá dentro da nossa programação, a gente vai passar aqui um comando diferente nessa função. Eu vou fazer assim, ó, document.body, que é a nossa página aqui, e eu vou usar aqui o classList, que é aqui um comportamento de classe, e eu quero usar um interruptor que se chama toggle. O toggle é um liga e desliga, sabe? Tipo que nem interruptor de tomada, que a gente pode ligar e desligar a luz. Então, é como se eu estivesse dizendo que vai ligar ou desligar uma classe. Por isso que eu falei, passou aqui classList. Qual é a classe do CSS que eu quero que trabalhe? E aqui eu vou colocar aquela classe que a gente criou, que é escuro, certo? E aqui ponto e vírgula no final. Então, o que eu estou determinando aqui? A gente só tem que mudar aqui, trocar modo, que é o nome da nossa função que a gente mudou, né? Quando eu clicar agora no meu botão aqui, ó, eu vou acionar a função trocar modo, e na função trocar modo, eu estou dizendo que eu quero ter um interruptor que ligue e desligue a classe escuro, que é a classe que a gente fez no CSS, que vai deixar o site escuro. Olha só o que vai acontecer agora. Cliquei aqui, o site ficou modo dark, modo escuro. Cliquei novamente, ele ficou modo claro, modo escuro, modo claro. Olha só que sensacional, você aprendeu a fazer um site modo claro e modo escuro. Que legal! E com isso, pessoal, você aprendeu alguns dos conceitos básicos fundamentais do front-end. Sinceramente,
com esse pouquinho, você já entendeu como isso funciona e você já estaria habilitado a fazer sites profissionais de qualidade a partir do momento que você entender mais a fundo quais são todas as propriedades que você pode usar, quais são as tags do HTML, quais são os eventos do JavaScript que pode ser disparado e como tudo isso funciona. Agora a gente vai entender um outro conceito fundamental aqui da programação web, que é o back-end. Você aprendeu que o front-end é a parte visual, a tela, o que os usuários estão vendo. O back-end a gente pode dizer que é o que tem por detrás, back, o que está escondido. Pensa na seguinte comparação, imagina um restaurante. O front-end seria a mesa que você senta, o cardápio que é entregue para você, e o back-end seria a cozinha, onde vai fazer lá a comida e depois só entregar para você ali na frente do front-end. Back-end é basicamente o que a gente tem por detrás, os bastidores, o que faz tudo funcionar. Pensa num carro também. Um carro, ele pode-se dizer que a lataria dele é a parte visual, é o front-end, é o que você está vendo. A gente olha para o carro e a gente fala, ó, esse aqui é um Golf, esse aqui é um Polo, esse aqui é um Fusion, não sei. Você está olhando a lataria, mas o back-end desse carro seria o que tem debaixo do capô, quando você abre o motor, as engrenagens, tudo isso. O usuário comum, ele não fica pensando no back-end, a menos que pare de funcionar o carro, né? Ou pare de funcionar o sistema. Mas ele só quer bater a chave e tudo funcionar. Então, na internet também funciona assim. Você monta o front-end, mas você tem que fazer a lógica, tipo, como que vai cozinhar, por assim dizer, os dados, como vai fazer todas essas engrenagens girar e funcionar para trazer um resultado para o usuário que ele não vê. Isso é back-end. Vamos ver um exemplo prático aqui, né? Depois que você entrou lá no meu site, você clicou para começar o curso, você vai cair nessa parte de checkout aqui, onde você tem que preencher os seus dados e colocar suas informações. Isso aqui ainda é front-end, tem telinha e tal. Quando você preenche os seus dados aqui, coloca suas informações e depois vem lá embaixo e comprar, aí é o back-end que vai fazer isso. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar essas informações e vai fazer uma série de coisas. Ó, vai lá na bandeira do cartão de crédito, no banco, e vê se está tudo certo. Validou, está tudo certo. Pagou, beleza. Temos que redirecionar esse usuário para a área restrita, mandar um e-mail para ele poder receber acesso ao site e tudo mais. Isso o usuário não vê. Isso fica escondido. Isso é o back-end. Então, é isso basicamente o que é back-end. Para o back-end funcionar, você precisa ter um servidor. E é uma palavra que você vai escutar muito quando você fala de back-end, servidor. Mas que raios é um servidor? Servidor, ele é um computador que fica 24 horas por dia ligado na internet, disponível, onde ficam guardados os seus arquivos, que são arquivos secretos de back-end, e que vão fazer com que tudo funcione. Então, o servidor, por exemplo, se você está fazendo um sistema na sua máquina, é o seu próprio computador. Ele passa a ser um servidor quando a gente trabalha com back-end, quando a gente trabalha com arquivos ali de bastidores, linguagem de programação de back-end. A gente também tem servidores na nuvem, que a gente chama, que são nada mais do que computadores que você contrata, que você aluga em grandes empresas de provedores de servidores aí de hospedagem. Então você vai ter lá, por exemplo, o HostGator, Hostinger e outras do tipo, onde você pode, entre aspas, alugar um computador que vai estar 100% do tempo ligado na internet, onde você pode colocar os arquivos do seu projeto lá para que as pessoas de qualquer parte do mundo possam acessar. Basicamente, isso daí, de uma forma bem simples, bem fácil de entender, é um servidor. Para que o servidor ele entenda o que você quer, para que você tenha uma comunicação entre você, humano, dizer o que você quer e o computador entender, você vai precisar ter uma linguagem de programação de back-end ou uma linguagem de programação de servidor. Existem várias linguagens de programação que fazem isso, mas as mais populares hoje para a web, para a internet, é o JavaScript também, que é o mesmo que a gente usa no front-end, mas ele também pode ser usado no back-end usando o Node.js. Você também tem o PHP, que é uma linguagem de programação para web muito popular. Você também tem o Python, que também é muito popular, o Java, entre várias outras linguagens que fazem isso, o meio-campo entre você e a máquina. É como se a gente fizesse mais ou menos assim. Pensa num site que tem um carrinho de compras. Você vai dar uma instrução no código assim:
quando o usuário clicar nesse carrinho, então buscar lá no nosso banco de dados, que é o lugar onde a gente guarda as informações, quantos itens esse usuário tem. Achou esses itens? Traz de volta para mim e mostra na tela isso. É basicamente o que a gente pode fazer com linguagens de back-end, determinar comportamentos do servidor. Comportamento esses que não aparecem para o usuário diretamente. Eles são processados e então devolvidos para o front-end. Dentro disso, você vai aprender muito sobre banco de dados e o processo de manipulação de dados, que a gente chama de CRUD, que é o Create, Read, Update e Delete. Quer dizer, as operações básicas para você fazer essa manipulação de dados. Você guardar uma informação no banco de dados, você pegar ela, você editar, você deletar. Isso a gente faz com essas linguagens de programação conectados a bancos de dados. Bancos de dados nada mais são do que programas que são preparados para guardar as informações lá dentro com segurança e performance. Então a gente tem vários bancos de dados hoje disponíveis no mercado. Alguns são bancos de dados pagos, outros são bancos de dados gratuitos. Alguns são bancos de dados que você pode instalar, outros são bancos de dados que ficam na nuvem, ou seja, você tem que alugar, entre aspas, esse banco de dados para usar, ou te dão algum tipo de quantidade de dados que pode ser armazenado de forma gratuita, e a partir de um momento você precisa pagar. Então, quais são alguns dos principais bancos de dados que a gente tem hoje? A gente tem o MySQL, que é um banco de dados gratuito, que você pode estar instalando na sua máquina, você consegue hospedagem realmente muito barato, até hospedagens gratuitas, e é um dos mais completos e robustos que existe, é o MySQL. A gente tem também o PostgreSQL, que também tem se popularizado muito. A gente tem outros tipos de banco de dados, que são o MongoDB, que é um banco de dados não relacional, que é com arquivos e sistemas de documentos. A gente tem também aí serviços de base de dados na nuvem, como por exemplo o Supabase ou o Firebase, que são bancos que você não instala, eles estão disponíveis na internet e você pode se comunicar com eles. Falando nisso, a gente tem um garoto de recados dentro do mundo do back-end, que é o que faz essa comunicação aí entre o teu front-end, a tua aplicação, a tua tela, com essas bases de dados e esses processamentos que a gente faz no servidor, no back-end. A gente chama isso de API ou API, que é basicamente um garoto de recados que faz esse meio campo entre você e o sistema back-end ou banco de dados. Basicamente, você vai passar para ele um endereço, uma requisição, um pedido. Tipo assim, o site aí, XYZ, me vê aí quais os produtos que você tem aí guardado no seu banco de dados. Opa, espera aí, deixa eu ver aqui quais são os produtos que eu tenho. São esses aqui. Pega aí, ó, para você quais são as informações do produto. Aí você lá, opa, esses são os produtos, mostrar na tela. Show de bola. É basicamente isso que é uma API, mas ela pode fazer diversas coisas, diversas funções e finalidades diferentes, dependendo do porquê aquela API foi projetada. Eu tenho inclusive aqui no canal um vídeo completo mostrando para você o processinho aí de back-end usando PHP e salvando uma informação num banco de dados. Uma aula bem legal, bem completinha, que eu vou deixar também no card aqui para você assistir se você quiser se aprofundar mais nesse assunto de back-end. Mas vamos colocar a mão na massa e ver um pouquinho de back-end funcionando na prática consumindo uma API. Quer dizer, o nosso front-end, a nossa tela, vai fazer a solicitação para um site pedindo dados e informações, e esse site vai dar esses dados para nós e a gente vai montar na nossa tela alguma coisa com essas informações que a gente pegou. Nessa aula, nós vamos estar aprendendo a como consumir uma API, ou seja, como que a gente faz para fazer a comunicação com serviços externos. A gente não vai estar fazendo o nosso próprio back-end. Nesse caso, esse site que a gente vai requisitar, ele já tem o back-end dele lá no site, no servidor dele pronto, e ele só traz para nós as informações que a gente precisa. Porque até para você aprender back-end mais a fundo, banco de dados, isso ia ser uma aula muito delongada, e o objetivo desse vídeo é te dar uma visão geral de tudo que você precisa saber. Então ia ficar realmente muito enrolado. Então eu achei mais interessante te mostrar aqui a parte de consumindo API. Então eu vou colocar assim, ó, no nosso título 1 aqui, eu vou colocar consumindo uma API. Vamos colocar assim, ó, esse
esse é meu primeiro contato com back-end, certo? E aqui no lugar do trocar modo, na verdade, a gente pode fazer o seguinte, a gente vai copiar esse daqui, vamos colocar mais um botão aqui. Então, a gente tem aqui trocar modo, vai ser o nosso modo claro barra escuro, certo? Que é o nosso botãozinho que troca lá o modo claro e o modo escuro. E aqui a gente vai ter um outro botão que a gente vai chamar de consumir API. Ou vamos chamar API, certo? Chamar API. Então aqui eu vou chamar essa função de chamar, ok? Então o que a gente vai estar fazendo? A gente vai usar uma API aqui que se chama Fake Store API. É um sitezinho que foi preparado justamente para ter aí supostamente um back-end pronto de uma loja virtual para fazer testes mesmo. É muito legal esse site. Então entre aí, ó, fakestoreapi.com. Se você entrar aqui agora dentro da documentação, você vai ver aqui como que a gente faz para requisitar essa API. Então, a gente tem aqui, ó, os modos do que a gente precisa, as respostas. Por exemplo, a gente tem um método aqui, ó, pegar todos os produtos, ó, get all products. Aqui a gente vê como que a gente pode fazer isso de várias formas, no JavaScript, com outras linguagens, como Node, PHP, aqui usando o seu URL, o curly ou Python. Então aqui, ó, a gente tem um códigozinho, tá vendo, ó, que é para a gente conseguir pegar esses dados. Eu vou até copiar esse códigozinho, vou vir aqui no meu projeto e a gente criou aqui uma função chamada chamar. Então vamos criar essa função aqui embaixo, ó, function chamar. Então quando ativar essa função chamar, a gente vai querer que aconteça isso daqui que a gente copiou lá e colou aqui. O que isso aqui está fazendo? Vamos entender. No JavaScript, fetch, que é esse daqui, é uma função especial nativa do JavaScript que vai fazer uma requisição para um site. É como se a gente fosse fazer um pedido que a gente quer alguma coisa num site. Isso aqui vai ativar um protocolo que a gente chama um padrão de trabalho chamado protocolo HTTP, cliente e servidor, de pedido e resposta. Então, esse fetch ele faz isso. A gente está dizendo que a gente quer fazer um pedido. Pedido para quem? Nós estamos apontando aqui o caminho, ó. Fake Story API, que é aquele site.com/products, que é a URL onde vai estar ali o back-end que vai tratar os dados, o que é nosso pedido, e nos devolver os dados. Aqui a gente está fazendo. Depois que fez esse pedido, então eu quero que pegue essa resposta e transforme essa resposta num JSON. JSON é um formato de dados estruturado, é um tipo, um padrão de dados. E aí, então, depois que a gente fez isso, pegou essa resposta, transformou esses dados no JSON, a gente está pegando aqui data, que seria os dados, a gente pode trocar até esse nome para dados em português, para ficar mais fácil da gente entender. E aqui a gente está com o console log, que é aqui um tipo de saída do JavaScript para a gente poder enxergar os dados, a gente vê na tela o que está vindo. Então, a gente está solicitando para Fake Story API os produtos, ele está dando uma resposta para nós e a gente está querendo ver esses dados. Se a gente vem lá no nosso projeto aqui, ó, a gente clica aqui em chamar API, praticamente não aconteceu nada. Como que eu faço para ver esses dados aí que a gente pediu? Para a gente ver o console log, a gente precisa teclar F12 aqui no nosso navegador. Isso vai abrir aqui para nós o console, que é onde a gente pode estar trabalhando. Um de vocês provavelmente vai estar aqui embaixo assim, ó, dessa forma. E talvez vai estar aqui, ó, bem-vindo ou mostrando elementos aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai vir nos três pontinhos. Primeiro você coloca na lateral aqui, ó, encaixar na direita, que é o melhor. Depois você vai clicar aqui na opção console, que é onde a gente vê esses retornos. Clicou aqui em console, aí a gente vai ver, ó, programação JS linha 8. O que a gente tem lá no programação JS linha 8? Ah, olha só, é essa linha que mostra os dados. Então, aqui a gente está tendo o retorno aqui da nossa API. Se a gente clica aqui, ó, está mostrando que é um array, que é um tipo de dado. A gente clica, olha só o que apareceu aqui para nós. São os dados de todos os produtos. Olha só que sensacional. Então, aqui está vindo o produto primeiro o zero, né? Com aqui todos os dados dele, qual é a categoria, a descrição,
o ID, uma imagem, o preço. Aqui tem quais as notas que os usuários deram, qual que é o título desse produto. De todos eles, ó, veio essas informações. Então, a gente acabou de consumir uma API. A gente fez uma solicitação de um pedido de dados e ela devolveu para nós esses dados. Olha só que sensacional. Agora, com esses dados que a gente recebeu, a gente pode fazer o que a gente quiser, como, por exemplo, pegar essas informações que vieram aqui e mostrar na nossa tela. Beleza, agora o que que a gente vai fazer? Vamos colocar esses dados, essas informações na nossa tela. Como que a gente vai fazer isso? Tá vendo que a gente tem aqui o DEM? O DEM é o que que a gente quer fazer com os dados que a gente recebeu, certo? A gente tinha aqui o console log dados. Aqui a gente vai precisar, só por questão de sintaxe, abrir chaves e fechar chaves aqui antes do parênteses, certo? Porque aqui a gente vai colocar aqui o que que é para acontecer. E agora a gente pode dar um Enter aqui para organizar isso aqui melhor. Então, a gente tem o que que vai acontecer quando vir esses dados. A gente vai ter o console log aqui, então a gente pode até colocar um comentário aqui, ó, verificar no navegador os dados. Então aqui a gente só está dizendo que a gente está verificando os dados. Toda vez que eu dou um Ctrl S para salvar, aqui muda, né? Deixa eu chamar a API aqui de novo para a gente ver os dados aqui, para a gente poder trabalhar com esses dados que a gente vai querer estar utilizando. Então aqui dentro, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses nossos dados aqui, que é essa nossa variável dados, e vou fazer aqui um for each. O for each, ele é aqui um tipo de função do JavaScript para percorrer um array, ou seja, percorrer aqui, ó, um conjunto de dados. Lembra que a gente tem aqui, ó, 20 dados que estão vindo, 20 produtos, tá vendo? Ó? Eles vêm dentro de um array, que é uma chave onde vai ter cada produto lá dentro. Então, a gente vai pedir para percorrer isso. Então, a gente está fazendo essa função e agora a gente vai querer pegar cada um desses produtos. Então, a gente coloca aqui produto, faz uma arrow function aqui para dizer que a gente quer o que que a gente quer que aconteça com cada produto que vier lá da nossa base de dados, certo? Então, dados for each, percorrer todos os dados, pegar cada produto. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar aqui, ó, parágrafos. Então, a gente pode fazer aqui, ó, um parágrafo, vou fazer um P de parágrafo, eu criei uma variável aqui com let P, quero criar uma variável, que vai ser um parágrafo, e aqui a gente está criando um parágrafo usando aqui já a IA já mostrou para nós, ó, document create element P. O que que a gente está dizendo? Para criar um elemento chamado parágrafo, criar na nossa tela um parágrafo que não existe. E aí a gente está pegando essa variável P que a gente acabou de criar, e aqui embaixo ele já mostrou o que que é para a gente fazer, olha só que interessante. Para a gente mostrar nesse parágrafo e injetar no nosso HTML o seguinte, aqui a gente já está passando o que a gente quer injetar. Produto, que é o dado que a gente recebeu lá da nossa API, ponto title. Então, a gente tem aqui, ó, um dos atributos se chama title, que é o título do nosso produto que veio lá. Aí depois a gente pediu para dar um tracinho aqui, ó, e mostrar o produto price, que é o preço do produto. Aqui a gente poderia colocar ainda, ó, depois desse tracinho, ó, o produto description. Vamos colocar aqui, ó, produto description, ó, description, que nem a gente tem aqui o atributo, certo? Então, a gente está pedindo para injetar dentro do nosso parágrafo o título, a descrição e o preço. Legal? Sensacional. Beleza. Então, só recapitulando o que a gente fez aqui, para você entender a lógica aqui desse nosso consumo de API. A gente tem aqui a função chamar, que está sendo chamada aqui no disparo do clique do botão. Quando clicar nela, eu usei uma função especial, o fetch é uma função para fazer uma requisição para uma API, certo? E aí a gente tem aqui o retorno dos dados, verificar no navegador nos dados, e aqui a gente tem para percorrer os dados e alimentar a página, certo? Foi isso que a gente fez aqui. Show de bola? Então, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então, eu vou clicar aqui em chamar API, e a gente teve um erro aqui, ó. Dados.forEach is not a function, na linha 13. Então, você já aprendeu aqui uma coisa também que vai acontecer na sua carreira de programador. Você vai
observar erros, e erros fazem parte do dia a dia do programador. Às vezes você vai digitar uma coisa errada, não vai funcionar. Por quê? Porque você cometeu algum erro, você esqueceu alguma coisa ou fez alguma coisa errada. Mas é interessante que ele sempre aponta para você onde que está o erro. Por exemplo, no nosso caso é na linha 13. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui dados, que é os dados que a gente recebeu, e a gente tem na linha 13 aqui o que está de errado. E eu já descobri o que está errado. A gente escreveu for each com o F maiúsculo. E esse F aqui, ó, ele tem que ser minúsculo, certo, pessoal? Vamos dar aqui um salvar e vamos ver se vai funcionar agora. Vou clicar aqui em chamar API e vamos aguardar para ver o que aconteceu. Mostrou aqui quais são os nossos dados, mas não aconteceu nada. Por quê? Porque aqui, pessoal, a gente não especificou onde esses parágrafos eles têm que ser colocados. Então, a gente vai pegar e precisar colocar esses parágrafos aqui, ó, dentro do nosso body do nosso site, certo? Então, a gente vai ter que fazer aqui um document body append shield p. Isso aí, que nem mostrou aqui. Quer dizer, que é para a gente colocar dentro do corpo do nosso projeto, da nossa página, esse parágrafo que foi criado e que a gente injetou qual é o conteúdo dele. Então, a cada produto que vier lá do nosso banco de dados, ele vai fazer isso, criar um parágrafo, colocar o conteúdo do parágrafo, depois injetar esse parágrafo dentro do body da nossa página. A gente fez a lógica da sequência das coisas que a gente quer que aconteçam aqui. E aí, agora a gente vai chamar a nossa API aqui e tcharãs! Mostramos aqui na nossa tela os dados que estão vindo de cada produto. Então, a gente tem aqui o nome do produto, uma descrição e o preço. Legal? De todos eles foram colocados aqui. Agora, claro, a gente precisaria fazer com que isso aqui ficasse mais caprichado, fazer um cardzinho com onde vai ficar a imagem, onde que vai ficar o produto e tudo mais. Inclusive, a gente tem imagens também que vêm, ó. Se a gente vem aqui, ó, tem aqui image, tá vendo, ó? Então, teria a imagem que a gente também poderia colocar se a gente quisesse e tudo mais. Mas o importante é você entender o conceito. Acabamos de consumir uma API. E aqui, ó, você vai ver que tem vários tipos de coisas que você pode fazer. Aqui nesse caso, a gente está pegando um produto. Mas existem também formas de você lá no back-end fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui, adicionar um produto. Então, eu posso enviar dados para aquele back-end, salvar um produto novo lá. Então, aqui mostra como faz isso, com uma requisição do tipo post. E aqui mostra no JavaScript como você pode enviar isso através do método de postar algo, enviar uma informação que você vai receber. Mas isso aqui vai ficando cada vez um pouco mais aprofundado, você precisa tirar um bom tempo para entender isso. Mas olha só que sensacional, você entendeu o conceito de back-end e você consumiu aqui uma API já na sua primeira aula aí de programação. Um próximo conceito muito importante que você vai ter que aprender é o conceito de componentização. Quer dizer, você saber estruturar o seu projeto, também entender um pouco de arquitetura de projeto. Porque imagina o seguinte, aqui nós estamos num projetinho bem simples, bem fácil de entender. Nós temos uma página HTML, nós temos um arquivo JavaScript e um CSS. Mas à medida que você vai tendo sistemas grandes, eles vão ficando cada vez mais complexos e cada vez mais difícil de dar manutenção. Aí entra essa parte de arquitetura, é a forma como você organiza as pastinhas aqui para que elas possam ficar de um jeito fácil de você entender. Além disso, a gente tem esse conceito de componentização, ou seja, a gente ter pedaços de código que fazem alguma coisa e que podem ser reaproveitados em outros lugares. Por exemplo, aqui no caso do nosso HTML, a gente fez um botão, que era esse botão de modo claro e escuro. A gente criou ele uma vez, mas imagine que em todo site eu precisaria ter esse botão de modo claro e escuro, ter aquelas classes do CSS e ter aqueles eventos de claro e escuro com o JavaScript que a gente fez. Então, em vez de cada vez eu ter que fazer isso do zero, quando a gente trabalha com componentização, a gente tem isso daí já pronto, esse componente preparado, para você só colocar ali, copiar e colar e tá tudo certo. Para isso, vieram várias ferramentas para facilitar a nossa vida. Ferramentas que já trazem componentes prontos e ferramentas que te ajudam a padronizar isso. Aí entra alguns chamados frameworks, que é o que ajuda a gente a melhorar essa parte aí. Por exemplo, vou mostrar alguns para vocês aqui.
a gente tem alguns frameworks aqui, ó, deixa eu só tirar o F12 aqui, ó, como por exemplo o Bootstrap. Se você entrar no site do Bootstrap, ele é um framework que, se você vir aqui nos exemplos, ó, ele já vai, ou melhor, aqui na documentação, ele já vai te trazer coisas prontas. Por exemplo, vamos falar de botão. Ó, buttons. Ele já tem vários padrões de botões já preparadinhos, já pré-preparados, feitos, que você pode usar. Você vai copiar esse HTML aqui, e no caso você vai instalar o CSS e o JavaScript desse Bootstrap aqui. Vindo aqui na página inicial, você tem como fazer essa instalação via npm, ou copiando aqui a referência, ó, do link. Tá vendo? Se eu copio esse daqui, ó, vamos fazer um exemplo assim, só para você entender. Eu vou copiar aqui, ó, esse link do CSS, vou lá no nosso projeto, venho aqui em cima, ó, debaixo do nosso estilo, e vou colocar esse link. Acabei de referenciar o CSS do Bootstrap, certo? Ele não está na minha máquina, ele está num link, tá vendo? Então eu estou pegando esse dado lá na internet. E aí eu vou pegar o JavaScript dele aqui embaixo. Eu copiei o JavaScript, vou colocar aqui embaixo do meu JavaScript, ok? Beleza, coloquei isso daqui aqui. Agora, se a gente olhar a nossa página lá, ó, a gente já vai ver que algumas coisas mudaram. Por exemplo, já mudou o padrão aqui dos nossos botões, já ficou um pouco diferente, e mudou a fonte, porque ele já está pegando alguns estilos que é desse Bootstrap aqui. Agora, olha só que interessante, se eu venho aqui no site do Bootstrap, eu posso pegar qualquer componente que eu quiser aqui na documentação, e eu já vou ter um componente pronto, preparado. Vou pegar um aqui que talvez vai ficar mais legal, aqui de você enxergar, por exemplo, vou pegar um alerta aqui, ó. Um acordeon, que é um mais caprichado, olha só. O acordeon é esse item aqui, ó, que faz isso, ó, quando você clica ele abre. Eu já tenho aqui o HTML dele pronto, copio isso daqui, venho aqui na minha página, venho aqui embaixo, vou botar embaixo disso tudo aqui, colo, salvei. Se eu for lá no meu site, eu já vou ter isso pronto, ó. Já vou ter isso preparado, eu já tenho o acordeon aqui, ó. Deixa eu só dar um espaçamento aqui, vamos pular um pouquinho de linha aqui, ó. Você pode usar uma tag de pular linha, que é o BR, tá? Se você dá vários BRs aqui, ele dá quebra de linha, ele pula a linha. Então, olha só que legal. Então, eu tenho aquilo que a gente fez e eu tenho um componente que já coloquei aqui pronto, ó, preparado. Tá vendo? Então, os frameworks, eles vêm para facilitar isso, para você já ter coisas mais prontas, pré-preparadas, para você não ter que ficar fazendo tudo do zero na mão. Existem também frameworks que são focados em padronização, uma forma de trabalhar. Um deles é o React. Então, só para mostrar um pouquinho para você do React, aqui a gente tem uma estrutura e arquitetura do React. Então, você pode ver que as coisas elas ficam bem organizadas, bem estruturadas. Então, a gente tem vários arquivos aqui. Você já repara que, por exemplo, um projeto maior de um sistema, por exemplo, isso aqui é uma plataforma de cursos, já tem uma montoeira de coisa aqui que a gente precisa. Não é só uma página HTML, CSS e JavaScript. Mas aí ele facilita você ter tudo separadinho. Então, por exemplo, aqui eu tenho componentes. Tá vendo? Se eu clico aqui em componentes, eu vou ter aqui separado cada componente da minha página. Por exemplo, aqui eu tenho interface gráfica, UI. Então, eu tenho cada parte do meu projeto separado. Por exemplo, eu tenho aqui button, componente de botão. Então, aqui eu tenho já uma estruturação de como o botão vai ser. Qualquer lugar que eu precisar no meu projeto, eu já tenho esse botão já preparado, já tenho esse botão já feito para mim usar. Então, é isso aí que é questão de componentização. E outros detalhes que depois você vai aprender mais, mas são muito importantes também de você estar entendendo e aprendendo. Beleza, professor, show de bola, achei isso muito legal, mas isso daqui eu não consigo mandar isso aqui para o meu amigo ver, né? Acabei de criar minha primeira página, consumir minha primeira API, fazer modo claro, modo escuro, que inclusive não está funcionando com o Bootstrap porque a gente não determinou o comportamento dele aqui, né? Mas enfim. Como que eu faço agora para todo mundo ver isso? Como que eu faço para isso ir realmente para a internet, para isso tudo funcionar? Aí a gente vai entrar num outro ponto importante aqui do conhecimento de programação, que é o chamado deploy. Deploy quer dizer você colocar no ar, você publicar. E aí é importante você entender que não existe só uma forma de fazer deploy. O deploy, ou seja, a forma de você colocar no ar, vai depender de várias coisas, como, por exemplo, qual é a linguagem de programação que você está usando, qual é o tipo do projeto, se ele vai ter banco de dados ou não. Quando a gente faz um projeto simples, sem back-end, sem banco de dados, a gente chama isso de site estático ou só front-end. Isso aí é muito fácil de fazer deploy. Existem vários tipos de serviço
que fazem você poder ter isso de graça. Mas basicamente você vai precisar ter algum tipo de servidor onde você vai poder pôr esses arquivos e eles vão estar expostos para a internet. Existem servidores pagos e gratuitos. HostGator, Hostinger, por exemplo, são pagos. Você vai entrar no site, vai pagar um plano de assinatura de hospedagem, vai comprar um domínio. O domínio é o caminho que você vai ter lá, tipo www.seusite.com. Aí você vai ter acesso onde você vai poder colocar os arquivos lá. Sabe que nem quando você entra numa rede social e você quer publicar uma foto, ele pede para você fazer o upload da foto? Você vai entrar dentro da hospedagem, que é acessar o seu servidor remotamente. Ele vai pedir para você colocar os arquivos que nem você tem aqui na sua máquina, lá nessa máquina. E a partir do momento que você colocou esses arquivos lá, ele vai estar disponível na internet através do link que você comprou, tipo meusite.com.br. Certo? Mas vamos ver isso na prática através de um serviço gratuito, 100% na faixa, para você ter a alegria de ver esse site que a gente fez aqui nessa aula, bem simples, bem básico, só para você aprender, mas na internet e você poder se gabar para os seus amigos que você já tem um site online. Vamos fazer isso juntos? Então a gente vai usar um serviço aqui, ó, na internet, que é um serviço de hospedagem gratuito, tá? Ele se chama Infinity Free. Então digita aí, Infinity Free. Ó, eu escrevi errado, é eu escrevi Infinity Free, mas ele entendeu, é Infinity Free. Esse aqui, ó, infinityfree.com, tá? Ele é um serviço de hospedagem, free website hosting, hosting é hospedagem, que comporta também PHP e MySQL. Então, ele não comporta só páginas estáticas, mas também back-end e banco de dados de graça. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal também mostrando isso daqui. Vou deixar no card um que a gente usou inteligência artificial para fazer um sisteminha aí de captura, de página de captura e tudo mais, usando IA. Bem legal também que você pode estar assistindo, certo? Então, a gente vai clicar aqui em Register Now. Pode fazer, é tudo gratuito, tá? Não vai cobrar nada. Aqui eu já tenho minha conta criada, então ele já acessou, mas você daí faz o seu cadastro, loga aí com Gmail, com Google, o que você quiser. É tudo grátis, certo? Feito isso, você vai fazer o seguinte, você vai criar uma conta agora, criar uma conta, ele vai ter aqui as propagandinhas que vai aparecer, porque afinal isso é grátis justamente por causa disso. Você vai escolher qual plano que você vai querer. Eu vou querer o plano gratuito. E aqui ele já vai deixar a gente escolher um domínio, tá? Então você vai dar o nome do seu site, ele vai ser com essa extensão de domínio, por exemplo, rf.gd. Aqui tem um monte de opções, ó. infinityfreeapp.com, greatsite.net, loves2blog, waze.com, fwhis, freenf, infi.uk. Tu pode escolher aqui o que você quiser, né? Pode deixar esse RFGD aqui, por exemplo, tanto faz, né? Isso aqui você não vai poder escolher qual que vai ser o nome lá da tua URL, afinal você está pegando um treco de graça aqui, né? Se você quiser comprar um domínio, você pode fazer isso lá pela HostGator, pela Hostinger, ou pelo site aqui oficial do Brasil, que é o registro.br. No registro BR você pode pesquisar um domínio, tipo o meu teste da Silva Sauro .com.br. Dá um enter aqui, ele vai dizer, ó, esse domínio tá disponível para registro, 40 pila por ano você paga para ter esse site que só você vai poder ter no mundo todo, só você vai ter esse registro aqui. Então, é um jeito de você registrar isso oficialmente. Mas aqui nós estamos fazendo de graça, então vamos fazer teste da aula.rf.gd vai ser o nome do nosso site, beleza? Vamos ver aqui para checar se está disponível. Está disponível. Aqui ele vai ter aqui para a gente criar uma senha da conta, que você até pode ver qual que é essa senha, beleza? Vai aparecer aqui. Isso aqui, se você quiser, você pode salvar. Aqui vai ter que ter um consentimento de e-mail para aprovar. Vou dar aqui um approve. E aí você pode dar aqui um criar conta. Aí ele vai estar criando a nossa conta aí. Eu, inclusive, pessoal, tenho uma aula também aqui no canal. Você já percebeu que o canal aqui é recheado de conteúdo gratuito de qualidade, tá? Mas muitas vezes as pessoas não sabem buscar. A gente tem uma aula publicando também um site estático no GitHub Pages, que é uma outra forma de você fazer, que é 100% gratuito também, tá? E vai ficar lá a página para você ter, por exemplo, o seu nome.github.com. Então você pode ter isso daí também
através do GitHub Pages. Eu vou deixar aqui em cima no card, se deixar, não sei, eu já estou deixando muitos cards aí, né, para você dar uma olhadinha depois. Aqui ele vai então fazer a configuração, a gente tem que esperar aqui ele fazer a configuração, diz que a página vai continuar automaticamente depois de um tempo. Aqui também menciona que pode levar uns minutos para configurar a conta e também fala que pode levar até 72 horas para que esse novo domínio fique visível, né? Porque ele tem que propagar o chamado DNS. Beleza, ele já entrou aqui, então já fez aqui a nossa conta, talvez esse domínio não vai funcionar de cara, talvez tenha que esperar um tempo, ele fala que pode levar até 72 horas, às vezes ele já faz isso meio que instantaneamente, tá? Ele tem algumas coisas até legais para algo gratuito, Website Builder, Script Installer, apesar de que eu não sei se no gratuito dá para fazer isso. Mas enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai enviar os nossos arquivos para esse servidor. Vamos fazer o upload, fazer o deploy do nosso projeto. Então a gente vai vir aqui em File Manager, vamos clicar aqui. E aí ele disse para mim aqui que teve um problema, falha ao acessar a sua conta e tal, não deu para acessar. Vamos clicar aqui de novo, para ver se a gente volta para o painel de controle. Beleza, aqui ele está pedindo para a gente aprovar, vou dar um aprovar. Obrigado, o painel vai ser carregado agora, vamos esperar ele carregar então o painel. Beleza, depois de um tempinho ele acessou aqui, demorou um pouquinho para a gente ter acesso a essa área aqui, então se no teu carregar tem que ter paciência mesmo. A gente vai vir aqui em Online File Manager para a gente acessar aqui, para a gente colocar os nossos arquivos, subir agora a nossa aplicação e a gente vai chegar nessa página aqui onde a gente vai poder colocar os arquivos. Então a gente vai entrar dentro aqui desse arquivo, dessa pasta htdocs, clica nessa pasta htdocs e aqui dentro a gente vai colocar os nossos arquivos. Para isso, a gente vai clicar aqui em Upload, lá embaixo, e a gente vai ter aqui, ó, Upload File, ou subir um arquivo. Acha lá onde você fez o seu projeto, então diz colocar o C, a gente vai procurar aqui, ó, teste aula, vamos achar aqui, ó, teste aula outra, e vamos subir aqui o arquivo HTML, que é aquele arquivo que a gente fez. Vou dar aqui um abrir, ele vai transferir para lá, subir esse arquivo para o servidor. Beleza, subiu. Esse index.html2 aqui, ó, pode deletar ele, ó. Clica e aperta em delete, deixa eu ver, clica com o botão direito, delete, não vai precisar desse arquivo aqui, index2.html, tá? Porque ele é um arquivo que já vem por padrão e já no projeto, né? Deixa eu ver aqui, eu clicar em delete, confirmar. Beleza, deletamos. Agora a gente vai precisar fazer as pastas. Tem que ser exatamente a mesma estrutura que a gente tem aqui do nosso projeto. Então, a gente tem uma pasta CSS com estilo CSS e uma pasta JavaScript com programação.javascript. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão direito, New Folder, que é para criar uma nova pasta. O nome da pasta a gente vai chamar de CSS, vai dar um OK. Ele vai criar a pasta aqui no servidor. Dentro dessa pasta CSS, a gente vai clicar nela. E aqui dentro a gente vai subir o arquivo que vai ser da pasta CSS, que é o estilo.css. Vamos deixar ele subir aqui para o nosso projeto. Beleza, vamos voltar uma pasta para trás, clicando nessa setinha que a gente tem aqui, para a gente voltar uma pasta para trás. Agora a gente vai criar uma nova pasta, clica no botão direito, nova pasta, JS, que é a nossa pasta de JavaScript, vamos dar um OK. Vamos entrar dentro aqui da pasta JS, e aqui dentro a gente vai subir o nosso arquivo, lá que vai ser o programação.js. Beleza? Show de bola! Subimos aqui o nosso projetinho, já está no nosso servidor, já está online. Agora, como que a gente faz? A gente vai acessar o site lá, que é testedaula.rf.gd, que foi o caminho ali que a gente fez, né? Vou dar um Enter aqui e vamos ver o que vai acontecer. Tcharam! Tchan, 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 tchan! Nós temos aqui o nosso site no ar. Você poderia copiar esse link e mandar para alguém. Inclusive, ele já tem protocolo HTTPS seguro, tá, pessoal? Então, a gente já tem aqui rodando a nossa aplicação online, já está colocado no ar. Se eu clicar aqui em chamar API, a gente vai ver que vai aparecer aqui ó, os dados que a gente consumiu daquela API e tal,
dos nossos testes. Você acabou de aprender a fazer um deploy aqui de um site usando uma hospedagem 100% gratuita. E onde entra a inteligência artificial nisso tudo? Bom, depois que você entendeu os vários conceitos básicos da programação, para você conseguir fazer o seu projeto, tirar aquela tua ideia do ar, você não precisa dominar tudo. Hoje em dia você não precisa saber tudo 100%. Você precisa saber essa base, você precisa saber como as coisas funcionam. E a IA, ela pode construir para você os seus projetos, ela pode te auxiliar. Então, eu tenho uma abordagem que eu acho muito importante, diferente do pessoal que fala de vibe in code, né, que é você fazer o seu projeto só ali com a intuição, com escrevendo diretamente com linguagem humana, natural, para IA e deixar tudo ela fazer. Não dá certo, tá, pessoal? O mundo ideal é o que você tem domínio, que você entende o que você está fazendo, ao mesmo tempo que você guia a IA para alcançar esse objetivo. Então, a IA ela pode sim ser muito boa, ela pode facilitar muito você conseguir fazer um projeto que mesmo você sendo iniciante, você consegue de outra forma antigamente não conseguiria. Você aprender também a fazer coisas de formas diferentes, vendo as sugestões que ela dá, a forma como ela apresenta alguma coisa, isso aí é simplesmente revolucionário, sensacional. Todo programador hoje trabalha com IA embarcada, não existe mais programador que não faz isso, que não faz está ficando para trás, está deixando de ser produtivo, o mercado quer cada vez mais resultados. Então é muito interessante você também entender como usar IA nesse processo, mas depois de você aprender essa base. Primeiro é importante você entender essa base bem certinho, para depois você poder se aventurar no mundo da IA. E se você ficou no vídeo até agora, isso mostra que você está levando a sério esse negócio de ser programador. Então eu falei que eu teria um presente especial para você e realmente vou te dar um presente agora no final desse vídeo. Você percebeu que tem muita coisa para você estudar, para você aprender. Isso aqui é só a ponta do iceberg, por assim dizer. Tem um mundo aí para baixo que você precisa realmente entender, tanto de front-end, de back-end. E isso envolve, claro, estudo, mas também envolve você entender isso com didática, com alguém que explica de uma forma simples, e uma pessoa que tem empatia, que consegue entender as suas dificuldades, os seus projetos que você quer fazer. E isso é algo que eu tenho aí ajudado milhares de pessoas. Na verdade, eu posso dizer que já ajudei milhões de pessoas através aqui do canal e do conteúdo que já atingiu aí muitas pessoas por causa das visualizações, também dos inscritos do canal aí, centenas de milhares de pessoas já aprenderam programação comigo e também centenas de milhares de alunos já fizeram os meus cursos. Eu tenho atualmente 3 cursos completos, que é o Programador Web Completo, que ensina todos os fundamentos tanto de programação front-end quanto back-end. Eu tenho também o Criar Aplicativos, que ensina a usar isso para criar aplicativos para Android, conseguir colocar na loja do Google Play aplicativos móveis. E tem o Programador com IA, que ensina a usar todo esse conhecimento junto com ferramentas de IA para acelerar o processo. Esses 3 cursos separados, eles custam R$ 1.091 se somar todos. Programador Web 297, Criar Aplicativos 497, Programador com IA 297, somando todos R$ 1.000 com 91. 1.091 é o preço desses 3 cursos juntos. Mas para quem assistiu esse vídeo até agora, você que está aqui e ainda não saiu desse vídeo, eu tenho um presente especial para você. Um super combo desses 3 cursos para você se tornar um programador completo, os 3 cursos pela metade do preço. Então de R$ 1.091 por R$ 545,50. Você vai levar 3 cursos com o valor que você pagaria de um curso só, para que você possa se tornar um programador 100% completo, tanto em programação web, como dispositivos móveis, como criar aplicativos, como também usar inteligência artificial. Essa aqui é uma promoção exclusiva, um super combo exclusivo que só vai ser encontrado nesse vídeo aqui, não vai ter mais em nenhum lugar essa promoção especial. Então, se você tiver interesse, não sei também quantas vagas eu vou poder deixar, porque é um preço realmente muito baixo, é 50% do valor de todos os meus cursos. Vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e você poder adquirir essa condição especial para que você possa ser aluno e se tornar um programador completo. E se você chegou também até essa parte final,
eu quero que deixe um comentário aí pra cima, bora pra cima, aí nos comentários, que quando tiver ali alguma coisa, bora pra cima, eu vou saber que você assistiu o filme, o filme, já tô é quase um filme mesmo, né, porque olha a quantidade de tempo isso aqui. Mas eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e isso vai me deixar muito feliz. Espero que você tenha gostado, espero que isso tenha te ajudado. Um forte abraço e até a próxima aula. Se quiser também clica aqui, ó, que você já vai direto lá para o checkout do combo especial lá, beleza? Valeu, até mais.